noite. Vamos dar início, então, a mais um encontro dos mestres, não é? Antes de eu chamar a nossa convidada de hoje, eu queria dizer para vocês que, considerando a alta receptividade, não é, que vocês tiveram com a oficina que foi feita, quando eu perguntei se vocês gostariam, não é, que a gente repetisse a oficina. Vocês estão me ouvindo? Alô? Eu conversei com a Cristina e nós então conseguimos um lugarzinho na agenda da Cristina e ela voltará para dar mais 2 oficinas para vocês. Uma será em maio, se eu não me engano, no dia 12 de maio, 14 de maio, na segunda sexta-feira de maio, e a terceira oficina será em junho, 9 de junho. Ela me pediu, depois ela vai passar uma lista, mas a ideia seria para perfeccionar com vocês alguns instrumentos. Então, ela me pediu para passar para vocês que seria necessário que todos trouxessem tesoura, cola. Dá para fazer? Tranquilo, tesoura, cola e acho que garrafa PET, para a primeira oficina, que vai trabalhar a questão da motricidade. E a segunda vai ser letramento. Então, mas aí ela explicará melhor para vocês em maio, tá? Então, o que eu quero dizer com isso? Que na medida do possível, a gente está tentando atender ao que não é vocês nos colocaram. Então, mais uma vez, eu peço que haja reciprocidade e que eu não precise ficar chamando todos, não é, para sentarem aqui na frente, para receberem com carinho, com aconchego, os nossos convidados e palestrantes. Não é? Estou vendo, estou gostando. Bom, então agora vamos acolher a nossa convidada de hoje, professora Mariana Marum. A Mariana, além de uma grande amiga, né? Ela é doutoranda em educação pela Universidade Católica de Petrópolis, pelo nosso PPGE. Ela tem mestrado e graduação em Direito, né, pela Universidade Cândido Mendes. Mariana é professora da Universidade Cândido Mendes, do curso de Direito e do Unirassari do Rio de Janeiro, né, e atuando lá como professora da pós-graduação. E a Mariana, que vai falar sobre extensão na universidade, é professora das atividades integradoras, a extensão. Então, Mariana, nós te convidamos porque achamos importante, não é, refletir sobre o sentido das atividades de extensão na universidade. Já tivemos um encontro com a coordenadora do curso de pedagogia, a professora Cíntia Schur, que falou sobre isso, não é? Agora nós estamos trazendo uma pessoa de fora da UCP para poder apresentar, compartilhar conosco um estudo de caso, uma experiência, não é? Nessa dimensão das atividades que são absolutamente imprescindíveis para a universidade. Convidando para todas sentarem aqui na frente. Então, Mariana, seja muito bem-vinda, tá? Fique muito à vontade aqui com a gente. Você vai usar o tempo que você achar necessário e depois a gente abre para uma roda de conversa, tá? Bastante informal. Muito obrigada pela sua disponibilidade. Oi? Estão me vendo? Bom, primeiramente, muito boa noite a todos vocês, a todas vocês, quiçá todos vocês, né? E é uma honra muito grande estar nesta casa, na qual eu sou aluna, aliás, na vida, nós estamos alunos o tempo todo. E agradeço imensamente a professora Débora
convidou para estar nesse momento com vocês, né? Nessa empreitada, nessa jornada. Também a professora Cíntia Schum, também a professora, né, minha mestra no doutorado. Tive o privilégio, né, e tenho, de ter convívio e aprender muito com essas duas figuras incríveis e falar da extensão, não é? Por que eu, no meu recorte, no meu objeto de doutorado, pensei exatamente na extensão. Aliás, primeiramente, é bom que se diga, porque vocês estão vendo aí uma graduação, uma pós-lato, mestrado em Direito, e o que essa pessoa que fez Direito, não é? Está fazendo doutoramento em Educação, coisa estranha, mas a educação está em tudo, ou pelo menos deveria estar, não é verdade? E eu também tenho matrícula, eu sou Faia-Tequiana, então eu sou professora chão-sala, eu brinco e falo assim, né, Débora? Eu sou professora chão-sala há mais de 20 anos, ininterruptos, seja em curso técnico, seja em graduação de Direito, de Contábeis, Administração de Empresas, também em Relações Internacionais, Engenharia. Peraí. Ela é clínica geral, ela não se especializou não? Não, pelo contrário. Porque quando você pensa na norma, na regra e na sociedade, para o curso que você for, você precisa entender da questão das normas, da legislação que norteia, de código de ética e disciplina, como atuar na área. Mas eu não vim aqui para trabalhar o juridiquês, longe disso. Eu vim aqui para essa conversa, eu quis quebrar um pouco o protocolo, porque estamos habituados no programa a fazer trabalhos e apresentações muito técnicas, muito acadêmicas, com muitas subdivisões, muitos pormenores, mas eu hoje quis fazer isso aqui, olha, sabe? Eu não queria estar em cima, eu queria estar no plano horizontal, eu queria conhecer vocês, ver vocês, porque as pessoas me importam. Eu fico muito assim incomodada com a questão da desigualdade. Nós precisamos preservar as diferenças, mas a desigualdade incomoda muito. E a extensão nasceu um pouco disso. Essa é uma abertura, eu jurei para mim mesma que não faria slides e mais slides e mais slides, porque a gente faz bastante isso, já falei. Então eu fiz slides para começar a conversa e, claro, precisamos de que é uma apresentação. Eu sou orientanda do professor Marcelo Monarzel, então esse alinhar do objeto, do recorte da pesquisa, passou muito por ele, nas nossas conversas também, e de uma vontade que eu tinha interna e que começou assim. Aguardando o elevador. Que coisa estranha para a gente colocar no slide, né? Uma palestra, um rito, isso aqui é uma ritualística, mesmo quebrando o protocolo, a gente tem todo um trabalho de comportamental, de levar a sério, de forma humanizada, mas obviamente levar a sério. Que história é essa de aguardando o elevador, o start da ideia? Pois bem, vou contar a história. Estava eu aguardando o elevador em uma universidade, e aí eu olhei assim, tinha um cartaz lindo, imenso, colorido, sobre pesquisa, sobre a pós-graduação estrito sensu. Exatamente ao lado desse cartaz, brincadeiras à parte, magnânimo, né? Tinha um cartaz pequenininho, preto e branco, falando de uma extensão, de um curso de extensão que aconteceria no sábado. Eu olhei assim, aquilo me incomodou. O dia passou, a semana passou, e eu comecei a refletir. Que história é essa que a extensão, quando deveria ter um lugar de fala, um lugar super importante, que ela veio para isso, não está tendo? Vamos começar a investigar, pesquisar sobre isso. E eu preciso dizer que, dentre os teóricos,
Dentre as pessoas que estão na educação, eu leio muito Freire, né? Costuma-se dizer que eu sou uma freiriana de carteirinha, dentre outros. E Freire, já na Pedagogia do Oprimido, ele se mostrou desconfortável, ele colocou essa questão da extensão como algo extremamente sério e relevante para a sociedade como um todo. E que a extensão não estava, evidentemente, efetivamente, ocupando o lugar que deveria ocupar. Então, por que ele usa a expressão o primo pobre? Por que a extensão deveria ocupar o lugar do primo pobre? E os anos foram passando. E quando você ouve falar extensão, você vai falar assim, vai ter um curso ali sábado, ou então uma ação, assistencialismo, vamos ali numa comunidade levar cestas básicas. Isso é extensão. E não deixa de ser, isso é extensão. Mas a extensão não pode ser só isso. E aí foi que as ideias começaram a ser ajustadas, porque já havia um desconforto anterior. E eu, acompanhando a área jurídica, né, vi a modificação na legislação. Então, os cursos de graduação precisariam, todos eles, ter, no mínimo, veja bem, no mínimo, não são exatos 10%. Poderíamos ter 12%, 15%, mas no mínimo 10% de atividades extensionistas. Então veja, já existe atividade de extensão, outras, como por exemplo, os núcleos de práticas jurídicas, a questão de laboratórios em outras áreas, na parte de psicologia também atendimentos, isso já é extensão. Já se fazia extensão na graduação, mas algo motivou que se fizesse mais. Cursos esparsos também, cursos de extensão continuam tendo, mas aí surgiu a necessidade dos projetos integradores. Esses projetos integradores, olha a palavra que foi levantada como batismo, projeto integrador. É integrador por quê? Porque quando a gente escolhe uma área de formação, a gente quer conversar só com a nossa área, né? Aquela coisa meio, já que eu tenho que especializar, cada um no seu quadrado. Mas muito pelo contrário, cada vez mais, o profissional do futuro, já o presente, digo eu, ele precisa entender o que, pelo menos, minimamente, como é que o seu colega de outra área vê a sociedade. O que ele faz? Como é que ele opera? Então, quando nós, através de atividades integradoras, projetos integradores, colocamos os discentes em contato nos mais variados cursos, isso é muito importante para que você, olha, eu tenho a experiência, por estudo de caso, estar participando desta específica e observar projetos lindíssimos ao final, que ultrapassam a questão daquele assistencialismo, olha, eu te entreguei a sexta, tá, muito obrigada, tchau. Aqui as horas, não são as horas. Vocês não precisam de horas, gente. Eu sempre precisei de muitas horas na graduação e a gente corria atrás dessas horas, não é verdade? Mas as horas precisam fazer sentido para quem realiza o trabalho. Gente, desculpa, eu realmente, eu me emociono com esse assunto. Aliás, eu queria fazer uma observação. Eu vim assim, uma cortês, cebosa, salmão, e tentei, não consegui tanto, talvez a luz, não sei, mas é uma projeção rosa, lilás. Por quê? Porque nós ainda estamos na Semana da Mulher, e eu acho que é válido aqui, rosa aqui, rosa aqui, rosa aqui, rosa aqui. Acho que ainda é válido dar parabéns. Mulher, nos mais variados sentidos. O feminino, o feminismo. E quando eu falo isso, quebrando um pouquinho o que eu estava falando, mas também faz parte, eu incluo os homens também. Eu incluo todas as pessoas que pensam na figura do feminino e do feminismo também. Tá? Aquela história de não atrás, não à frente, mas ao lado.
essa paridade tão desejada por todos nós na sociedade. E voltando para o nosso tema, não podemos nos perder. A pergunta que está ali, né? Não é uma pergunta, mas uma proposta, a extensão, como deveria ser. O que a gente está tentando colocar em prática, desde a resolução de número 7 de 2018, é que os cursos de graduação até 2024 eles possam cumprir com essas. Olha, eu prometi também que não ia trazer legislações e legislações e ficarem no artigo aqui que não é o nosso propósito. Então, eu estou resumindo objetivamente o que a gente tem para começar. Então, há uma necessidade de que as graduações cumpram, as instituições de ensino cumpram com essa determinação legal. É verdade? Vocês sabem disso. E aí, cada instituição vai trabalhar o seu projeto integrador. E como que está acontecendo nesse estudo de caso? A história do como deveria ser. Já se pensava e está se tentando implementar. Se alguém perguntasse para mim, o seu projeto de doutoramento, de doutorado, como é que está o estado da arte? Como é que está a pesquisa hoje? Eu estou fazendo a revisão bibliográfica, estou trabalhando capítulos teóricos ainda, e eu ainda vou passar para a parte prática, baseado no estudo de caso, aplicando questionários e também a questão de algumas entrevistas. Então, essa etapa ainda acontecerá, porque eu pude acompanhar embrionariamente o início da atividade integradora. Ela está em andamento e já sofreu ajustes, porque é isso, o projeto pioneiro, ele não chega todo pronto e perfeito, ele chega, ele tem que começar. E aí a gente tem que perceber como é que instituição, docentes e discentes, administrativo e aí que vem o que eu chamo de cereja do bolo, a comunidade do entorno. Como é que essas pessoas estão percebendo esse projeto? Como se diz por aí, ele está chegando junto? Ele está atendendo? Como é que o discente percebe? Porque o que aconteceu no caso prático? Havia um tipo de extensão antes, de projeto extensionista. Então, se eu estou no 5º período de uma graduação e há uma mudança, eu estou recebendo novo. E aí, sentir esse novo, mas era tão legal, né? Eu entregava um trabalho para a disciplina, pronto, cumpri com o tal do projeto. Mas não, a gente quer a parte prática. A grande razão está ali esperando. Então, nós precisamos realmente fazer com que a extensão, me perdoe, eu preciso citar. A nossa Constituição da República Federativa do Brasil, de 88, a atual, ela tem no seu artigo 207, já ali na área da educação, um princípio muito importante, que é o princípio da indissociabilidade de ensino, pesquisa e extensão. Reparem bem essas palavras: ensino, pesquisa e extensão. Vocês são todos de pedagogia? Vocês entendem a força da palavra educação? E eu não estou sendo clichê, longe disso. Não quero ser piegas, fazer demagogia, mas educação é uma coisa muito séria. A influência que você pode ter e tem numa sala de aula, na vida de uma pessoa, da mais tenridade à fase adulta, é muito forte. Então, quando você falar em atividade de extensão, tem que se falar com aí qual a diferença? O aluno que recebeu a mudança, ele ficou meio assim. Ele hoje é concluinte. Ele recebeu, ficou meio assim, não entendeu muito bem, mas por que muda? Mas quem começou a entrar, pegou de uma outra maneira. Isso é algo a se observar, interessante. Quem pegou, não conhecia o que era, e está acompanhando a
legislação, como ela deve ser, pelo menos com a legislação atual, com o que se pede, e que é muito mais interessante do que se cumpria, do que se fazia, está durando. Acontece lá, por exemplo, acontece aos sábados. Sábado é dia útil, então de vez em quando pode ter uma atividade. Aí nós temos ali alguns poucos encontros, mas muito intensos, também para não fazer com que seja algo de todo sábado, uma coisa que fica até para quem trabalha, tem essas questões, as que a gente vem resolvendo. Então, quando a gente olha como pesquisador, como observador, você vai identificar o que há de negativo, o que há de positivo, como as coisas estão, como elas poderiam estar, como é que foi, como é que está e como é que ela poderia ficar. É um grande projeto, dentro de um cronograma chamado vida, dentro de ideias que estão na sociedade. Então a gente percebe alguns projetos sendo implementados, inclusive, nas comunidades. Gente, quando eu falo comunidade do entorno, eu não estou falando somente de hipossuficiência, não, tá? De gente simples, humilde, que não tem acesso. Quando eu falo comunidade do entorno, eu estou falando de um bairro, eu estou falando da cidade, eu estou falando do estado. Isso pode ter uma proporção muito grande em termos de esfera de governo. Coletivo não ia ficar no jogo de vez, né? Então, quando a gente fala esfera de governo, é isso. Nível municipal, nível estadual, distrital, federal e, dependendo de como é a legislação, nível nacional. Tá certo? Então, a grande questão era essa. Como deveria ser? E como ela estava sendo colocada em prática? Daquela maneira, que não estava atendendo. E aí eu pergunto, quem é que muda a lei? Vocês sabem quem é que muda a lei? Quem que muda a lei? Como é que a norma muda? Como é que isso funciona? É o Estado, né? A gente terceiriza, a gente diz assim, é ele, é um ser afastado de mim. É meio bicho papão, meio caixa preta, esse é o Estado. O Estado somos nós. Nós estamos no Estado democrático de direito. E no Estado democrático de direito, quando um projeto é idealizado, um projeto de lei, é idealizado por quem? Vamos colocar na esfera federal. Deputados federais, não é verdade? E quem é que decide quem vai ser deputado federal? Então somos nós. O francês da professora Débora é o francês da professora Débora. Olha essa frase para mim. O Estado somos nós em francês, mas ela falando, é ela falando. Então assim, né? Porque... Hã? Ela falando? Pois é, deixa ela hoje, ela não... Se ela quiser, ela fala, se ela não quiser, ela não fala. Não vamos constranger, dependemos de nota. Vocês dependem de nota? Eu continuo dependendo de nota também, porque eu sou aluna, não esqueçam disso. E, aliás, hoje eu estou aqui porque estou falando para professores, não estou? Muitos aqui não são professores? Não são? Eu também sou. Aliás, eu fiz questão de começar com esse orgulho. Se muita coisa eu conquistei com a minha matrícula. Devagarzinho, financiando aqui, parcela ali, né, gente? Quem gosta da parcela, né? Parcelinha, uma aqui. A gente quebra brincando, mas é isso. Esse é o professor chão de sala. Sempre buscando o quê? Melhorias para a categoria, melhorias para dentro da sala de aula, melhorias de visão. Essas famílias que colocam os filhos na escola, que não coloquem como depósito. Que coloquem como algo de percepção no processo ensino-aprendizagem, que o professor ele é um longa-manos, uma continuidade daquilo que começa no seio familiar. Uma extensão. E aí, por falar extensão, voltamos para cá. Deixa eu lá perguntar.
havia falado para vocês, estava na projeção, mas é assim. Eu acho que o natural é isso, para não ficar, peraí, não falo não, porque eu vou clicar o slide, aí eu falo, fica muito hermético. Então estava ali, ó, a nossa lei maior, porque a Constituição não pode ser chamada de lei maior. Carta política, lei maior, carta magna, diploma maior, lei suprema, lei supra, tem várias maneiras de você chamar a Constituição. Então tá lá, olha. Princípio da indissociabilidade. Se você hoje pensar em extensão, não pode desassociar isso não. Ensino, pesquisa, extensão. Olha ali do lado. Lembra do elevador? Eu espero no elevador. Cartaz pequenininho, xoxo. Só que ali, ó, anda ao lado. Por quê? Porque nem todos têm veia. Veia ou a condição de estar numa pós estrito. E muita gente pode fazer cursos ótimos, aprendizados maravilhosos por meio de extensões, de módulos, cursos outros, atividades integrativas, integradoras, projetos integradores, porque eu vejo a sociedade, as mais variadas áreas, como uma grande teia. Eu acho a teia da aranha uma das obras mais lindas da natureza. Já viu como o sol bate? Tudo nozinho, preto, quando ela não está, porque é nervoso quando ela está. Mas quando ela não está, na sua teia, é a coisa mais linda. E é de uma elegância, de uma delicadeza a teia da aranha, né? Tessitura. Então, assim, a extensão como deveria ser, né? E a gente consegue aquilo ali. Quer dizer, efetividade. Porque efetividade ou proforma? O que é proforma? O que acontecia antes? Eu tenho uma atividade de extensão, eu vou ali, faço umas horinhas, ou então eu construo um trabalho, entrego ao professor, pronto, minhas horas, acabou. Aquele trabalho impresso, hoje você pode enviar pelo mundo virtual, ok? Mas estou falando, aquele trabalho teórico, você nunca encontrou ninguém sobre aquele tema para auxiliar. Ou ao contrário, você não tem trabalho teórico algum, nunca leu sobre o tema, e eis que de repente você vai lá, dá uma cesta básica, vira as costas, nunca mais volta. E tem as horas. Gente, é aquilo. Existem os momentos na linha do tempo, momentos históricos sobre os temas. Foram importantes, era assim. Mas já não é mais. E que bom. Porque a gente tem que tentar o quê? Melhorar, estabelecer uma evolução diante dos temas. E quem que dá o ritmo, voltando a quem faz a lei, quem dá o ritmo em tudo isso? Nós todos, vocês. Então, se as coisas estão acontecendo como estão acontecendo, é porque nós estamos dando esse ritmo. E isso depende do tema. Para você dizer, uma sociedade está mais liberal ou mais conservadora. Tá? Não confundindo aí liberal com way of life, não é isso. É porque o português é muito rico. Você fala em liberal, você pode pensar na economia, você pode pensar em outras áreas. Eu estou falando em termos jurídicos, de abertura com relação às regras. E tem pessoas que são extremamente conservadoras em uma área e mais abertas, ou bem mais, quer dizer, progressistas em outras. Verdade ou não é? Nós mesmos. Se parar para pensar, peraí, aqui eu queria que a regra fosse assim. Mas aqui não, isso não. Né? Quando está sozinho na sua casa, você fica mais honesto com você mesmo. Não é isso? Porque a gente, quando vai para a sociedade, a gente fica ali no comportamental, eu tenho que parecer algo, talvez. Mas, enfim. Eu prometi que eu não ia colocar muitos slides para a gente poder conversar, mas aquilo ali é uma pergunta. Aquilo ali tem a ver com pergunta. E já que é uma pergunta e está no slide, eu vou levar para a plateia. Não é verdade? Como é seu nome? Ótimo. Poxa, sempre eu. É assim? Eu sei o que é isso, vai. Patrícia, Pedagogia.
Patrícia, no primeiro ano de pedagogia. Patrícia, olhando para aquela proposta, aquela pergunta, em termos de extensão, o que você veria comparado a essa do Proforma, só para compor, só para cumprir tabela, ou a efetividade de uma extensão? Que tipo de ideia você teria para uma extensão acontecer daquela maneira? Qualquer coisa rápida, não é nada. Você falou a respeito da chegar, fazer uma coisa qualquer, pegar um trabalhinho. Ele tá, bate para ver se ele. Agora tá. Eu penso assim. Nossos encontros são ótimos, tá? Eu só foquei eu não tinha como vir, eu tinha que vir na nave e tinha corrente. Eu só acho assim, uma ideia, e a professora me abraçou essa ideia para a gente. E na nossa, especificamente em pedagogia, a gente deveria ter esses momentos de extensão voltados mais para a nossa prática mesmo. Oficinas, como trabalhar o planejamento, como colocar a BNCC de forma concreta, que ainda é a grande bicho-papão da nossa área, é a BNCC. Então, assim, eu vejo assim, estudar sim, a teoria sim, mas realmente colocar na prática. Esse negócio de ficar lá, fazer um trabalho em volta, eu acho que isso não agrega não. Olha, muito obrigada. Eu estava esperando alguma coisa nesse sentido. Ou seja, eu sou do curso de pedagogia. Eu quero trabalhar prática em quê? Eu sou do curso de engenharia de produção. Eu quero trabalhar prática em quê? Eu sou do direito, por aí vai. Mas aí que está. Essa parte vocês têm, as extensões que já haviam. O que está se colocando hoje, nessa amplitude do percentual, é que projeto integrador faça com que aquele profissional daquela especificidade converse com o profissional da outra área. E às vezes a gente demora porque nós temos uma cartilha tradicional, arraigada, enraizada na gente, de que é cada um no seu quadrado, de que eu não posso ter a mais mínima noção do que acontece no curso do outro. Por exemplo, quando você faz um trabalho com 10 alunos no grupo, dependendo da quantidade de alunos que você tem, os mais variados cursos, pode acontecer isso. E o que a gente tenta fazer, que ficou muito interessante? A mescla. Então, vocês pensam num projeto que tem uma cara, tem uma ideia, mas cada um vai contribuir com a sua área. Por isso que eu digo que os projetos saem dali mega, muito bons. Tem cartilhas, tem roteiros, tem cinema, tem encenações. Pode falar qual é seu nome? Tainá. A gente tem um mínimo de vagas, então não tem essa possibilidade ampla para todos. Ainda, né? Mas o que eu estou falando não são esses cursos, que são os cursos que já haviam módulos para 3 sábados ou 2 sábados. Estou dando um exemplo. Pode ser terça e quinta, segunda e quarta, não é essa a questão. Eu estou falando do tal do projeto integrador que a norma vem trazendo. Que aí todos os alunos precisam passar por isso.
Por isso que os grupos, estou dando o exemplo de lá, tá? Eu estou trazendo o caso que eu estou pesquisando. Mas as estruturas como um todo já estão trabalhando as suas. Então, o que ocorre? Todos vão ter que trabalhar, mas esse ter é eu quero, porque eu estou buscando a minha área. Mas mesmo buscando a minha área, eu vou ver como é que o colega se coloca diante daquele tema. Então, por exemplo, criaram uma empresa. Aí tinha um aluno do direito que trabalhou a parte jurídica de criação da empresa. Qual ia ser o tipo societário, como é que ia abrir a pessoa jurídica. Aí tinha um aluno de administração de empresas que trabalhou a ideia do plano de negócios, de forma empreendedora, no caso deles. Aí tinha um arquiteto que trabalhou a logística de como ia ser essa planta. Aí tinha um engenheiro civil, tudo discente, tá? Ia pensar na parte da construção. Então, quando você vê, está acontecendo. E todos precisam. Esses vão continuar existindo. E realmente, porque é um lugar com número de dados. Eu entendo a sua colocação, mas essa questão que você está trazendo, de colocar diversos cursos em um só determinado projeto integrador, aí cada um vai dar seu batismo. Sim, infelizmente, voltando na nossa posição agora, cada curso, acredito vou colocar o meu pensamento aqui. Muitas das meninas aqui, eu não sei elas, mas eu vou colocar o meu pensamento. Eu já estou no 7º período e mesmo nos meus estágios eu não tive muitas práticas, eu não tive muitos conhecimentos. Algumas aulas, como da Débora, eu tive diversos conhecimentos que conseguiram me ampliar muito, demais, mas teve outros que eu não consegui capturar muito. Mas deixa eu te fazer uma pergunta, porque na minha área, a gente começa o estágio obrigatório supervisionado só no 7º mesmo. E eu estou falando de uma outra coisa. Não, sim, eu estou dizendo que em relação a esses grupos integratórios, mas aí vai do primeiro, só para concluir, para entender o estudo de caso, vai do primeiro período ao 8º, se forem 4 anos. Primeiro período ao 4º, se for tecnólogo, de 2 anos. Primeiro período ao 10º, se for uma graduação de 5 anos. Então, tem aquelas matérias, aquelas atividades com temáticas por período. Entendeu? Você vai mudar, porque é muito detalhe para trazer o projeto inteiro. Mas a ideia é essa, para todas as instituições, que haja a integração entre eles. Sabe por quê? Foi época que esperavam da gente só aquela expertise do quadrado. Agora você tem que demonstrar pelo menos uma ideiazinha de outras áreas também. Já ouviram falar, vocês que são da área da pedagogia, interdisciplinariedade? É quando você tem disciplinas que se comunicam no mesmo curso. Mas sabe o que estão querendo da gente? A transdisciplinariedade, que é quando há uma comunicação intercursos. E é isso. Tá? É a tal da atividade integradora. Gente, não vai ser assim não. É novo. As faculdades estão, por mais que a gente sente, delibere, a gente debata, escute o discente, a gente também tem que estar sempre lapidando e melhorando. E desde que começou lá, já está sendo modificada. Até pela escuta do próprio discente. A gente escuta para ver o feedback. Mas que aí já é do ser humano. Há uma resistência natural nossa para as mudanças. Principalmente daquilo que você ia, não conheço aquilo não. Quem é aquele que... Como é seu nome? Você... Boa noite, oi? Então vamos imaginar que Felipe não fosse do curso de pedagogia, e aí o pessoal do curso de pedagogia não quer trabalhar com o Felipe. Felipe tem cara de engenheiro de produção. Hoje ele é engenheiro de produção.
sou de humanas, eu sou social, então eu não quero trabalhar com o Felipe. Uma das maiores resistências foi essa, de não querer transitar, conhecer colegas de outros cursos. Tanto é que os primeiros grupos eram homogêneos. Dentro do período, tinha o povo da pedagogia. Dentro do, né, tinha o povo do direito. E tem aquela coisa do bairrismo, né? Ah, não, na sala não tem isso. Dentro da sala, do período, não tem isso. Ah, não, trabalho em grupo é com Beltrano. Ah, lá. Trabalho em grupo é com Cicraninho. Não me separo. E o legal, gente, dessa mistura na hora do trabalho, eu não estou falando para deixar de sair com a amiga ou com o amigo, não. Lá fora, no seu lazer, você continua no seu grupo, mas procura conhecer o pensamento do colega, que não é aquele que te acompanha todo dia para passear, para trabalhar. Sabe por quê? No mercado, se você for levado a trabalhar em equipe, você não fica escolhendo com quem não. Você vai ter que extrair o que aquela pessoa pode te passar de melhor. E a extensão integradora, a atividade extensionista integradora, ela vem trazendo exatamente esse treino. É ver o que acontece na casa ao lado. E que pode ser bom pra gente. Gente, vai que você vai fazer uma prova lá fora, uma banca. O seu colega ficou só no quadrado, o candidato ao lado. Ficou naquela coisa do quadrado, não, daqui eu saio, daqui ninguém me tira. Nossa, no carnaval, né? A marchinha? Aqui não, coleguinha. A marchinha assim, ó, daqui não sai, daqui ninguém me tira. Então, esse coleguinha, de repente, comparado a você, que teve a oportunidade de conhecer o que acontece ao lado, você ali vai ter uma vantagem. A pessoa que te entrevista, a pessoa que te contrata, no setor público, ela aprova o concurso, e no setor privado, quer saber o que você sabe a mais, Felipe, além da rabimboca da parafuseta, o que você tem a mais para nos ofertar para essa sociedade que está aí esperando, para essa comunidade do entorno. Entenderam, gente, a filosofia da coisa? O MEC está querendo isso, o ENAD vem percebendo isso, tentando ver como é que você sai. E que quando essa turma que está pegando ao projeto integrador sair, como é que eles estão saindo comparativamente ao pessoal das antigas atividades? Vira estudo de caso. Tem que esperar acontecer. Nós estamos no meio do processo. Então, enquanto eu estiver cursando o doutoramento, eu estou observando e verificando as mudanças. Ô, gente, melhora ou piora é muito relativo. Avaliar se é melhor ou pior é muito difícil. O fato é que não é constante. O fato é que não é estático. Por quê? Porque lida com material humano. E nós somos dinâmicos. Nós não somos, nós estamos. E o fato de nós estarmos faz com que possa ser diferente ali na frente. Por exemplo, você hoje escreve um livro. Você defende uma filosofia, uma teoria. Daqui a 10 anos, o que fulano agora? Mas é por isso mesmo. Ele é gente, ele é ser humano. Então ele refletiu, as coisas mudaram e com base na mudança eu já vejo diferente. Tá certo? Vocês entendem muito bem a minha fala, eu entendo a de vocês. Então tá falando para a pedagogia, está sendo muito gostoso? Olha eu querendo ficar no meu quadrado. Porque de repente, quando a fala é para as exatas, a gente já não tem a mesma. É um desafio maior, porque eu não caminho bem na praia deles e talvez eles não caminhem tão bem na minha. Então a gente, pelo menos, deixa um rastro, deixa um registro na praia do outro. Eu não estou buscando aquilo, eu sei. Você vai continuar fazendo tudo aquilo do que você está buscando, mas você vai carregar um plus. Para não dizer um plus a mais, né?
mas você vai carregar um plus que pode ser muito interessante na sua vida. Amanhã você está empreendendo. Não sei. Está com um projeto empreendedor novo. Olha que legal. Aquilo que um dia era coisa do curso, aquilo que um dia era coisa da graduação, pode virar pesquisa. Pode virar extensões com base no tema extensão, atendendo aquilo ali. Certo? O estado da arte hoje, que eu estou observando, estamos vivendo um momento de mudança nas atividades integradoras lá no Rimassai. E elas estão sendo bem recebidas nesse momento. Os ajustes foram feitos. Agora eu continuo observando para ver mais à frente como é que vamos estar. Porque não para. Até que uma nova norma venha, derrube essa, não é mais nada disso. Aí lá na frente, seu filho, não sei se demora tanto, seu neto, já vai ver uma outra maneira de olhar a mesma história, a extensão. Isso se a nossa carta política, por meio de uma constituinte, não for abaixo, uma constituinte originária não for abaixo do zero, nasce aí politicamente, juridicamente organizado, um novo Estado, não sei, você sabe? Amanhã? Não sei. Então nós estamos, então com relação ao estandarte é esse, tá? Deixa eu ver se eu já exauri os... Estou deixando para vocês um número, eu sei que vocês já andam conversando muito sobre isso, né? Então, com relação à extensão, a resolução do SES, do CNE, número 7 de 2018. Gente, eu até tenho. Se você for olhar lá, você vai encontrar lá no artigo 4, tá? Mas eu evitei, eu jurei para mim, eu não estava falando para o povo direito, que eu ia ficar lendo artigo, para não matar vocês, tá bom, coração que eu quero ver? Então eu não vou fazer essa leitura, mas já deixo. Tem muitos artigos ali, mas o artigo 4 é que vem tratando exatamente dessa questão minimamente dos 10%. E aí está ali, ó. Mas eu já não realizava atividades extensionistas? O que tem ali? Pergunta de aluno. Né? Por isso que está entre aspas. Mas eu já não ia lá para o núcleo? Mas eu já não entregava trabalho? Então eram as perguntas que nós, as mais assim, as duas mais. Qual a outra? E agora? Ficou como? Tipo assim, o que eu tenho que fazer? E aí quando você começa a ser desafiado a fazer diferente, você sai da zona de conforto, fica desconfortável um pouquinho. Mas depois você vai dar vida, é adaptação. Aí você vai adaptando agora. Realmente, quem começa do zero, não tem a comparação para o que era, então é diferente esse início. É diferente o início de quem fazia de outra forma para aquele que já entrou no primeiro período fazendo com base nas novas regras. Tá certo? E eu acho que com isso, não tenho certeza, deixa eu ver se eu exauri os slides. Em termos de slide, eu fechei. E aí, não sei, professora Débora, eu estou falando se ficar preocupada, então foi perfeito, praticamente com o horário que a gente combinou. Eu prometi que hoje, porque eu tenho apresentações diferentes, sabe? Maneiras de falar distintas, slides muito profundos, muito técnicos, né? Eu prometi que hoje eu ia quebrar um pouco o protocolo. Se tiver ainda alguma dúvida sobre o tema que vocês queiram tirar, sobre o estudo de casos de lá que está acontecendo, né? Fiquem à vontade para perguntar. Acho que eu falei aí 1 hora ou 50 minutos, pelo menos. Dentro de uma palestra, acho que é isso mesmo. Geralmente aula é 1 hora e 40, 3 tempos, né? 2 tempos, 3 tempos. Mas palestra tem essa medida para também daqui a pouco dizer. Que horas eu lanche, né? Gente, tá valendo hora? Eu não comecei. É isso. Eu fico muito confortável, mas de antemão, antes das perguntas possíveis e colocações, eu
noite e estar aqui, porque eu adoro graduações. E agora, com essa ideia do projeto integrador, eu venho trabalhando com as extensões e pesquisando, eu estou adorando estar com outras áreas. Então, eu estou querendo saber de outras áreas, eu estou conversando mais com outros profissionais. O que eu escrevo, meus artigos, já são pensados em trazer conhecimentos transdisciplinares para somar. Vai pensando nisso. Amanhã, quando eu tiver um trabalho da disciplina, trazer um conhecimento, trazer a legislação, que eu sei que tem um pouco de vocês, que é o direito educacional. Já lecionei essa disciplina. Tá? Então, fiquem à vontade para me perguntar. E quando eu não sei, digo que não sei, não rola, vocês não. E digo que vou pesquisar. Sabe por quê? Depois que eu li um livro da Brené Brown, né? A Coragem de Ser Perfeito, eu tirei um peso, um saco de cimento de 10 quilos das minhas costas. Porque é o seguinte, se acontece comigo de ter, eu tenho forças, eu tenho fortalezas, mas tenho fragilidades também. Sabe por quê? Porque eu sou humana. Então, se está dando no poste, está dando em mim, eu estou com medo. Mas se é do ser humano e está dando em mim, ai, que alívio. Porque eu também sou passível de erro. Eu estou sempre buscando melhorar. E a escada do conhecimento, a escada da aprendizagem, do estudo não termina. Você pode até não querer continuar, de repente, com mestrado, doutorado, não sei o caso, todo mundo aqui. Mas estar estudando, atualizando, isso em qualquer área. Eu quero falar, velhinha, professora Débora, esse artigo aqui, entendeu? E essa aqui não me entendeu, eu vou estar velhinha, ela não. Não é verdade? Gente, muito obrigada pela paciência e pela escuta. E estou aberta para outros. Eu acho que passam algumas vergonhas aqui, né, com a história do francês e do envelhece, imagina, cheia de poeira. Mas enfim, falando sério, muito obrigada, não é? A gente estava querendo justamente esse bate-papo, não é? Por quê, Mariana? Como eu te falei, a ideia era a gente refletir coletivamente em alguns encontros com os mestres sobre o sentido daquilo que a gente faz, sobre o sentido das mudanças pelas quais a gente passa também, né? Então, como você apresentou para a gente, a questão, né, dessa nova perspectiva sobre extensão, estamos atravessando, estamos no processo. E aí, nós não temos muitas certezas, não é? Temos muitas dúvidas e eu espero que, mais do que tudo, vontade de acertar, vontade, não é, de fazer algo que realmente faça sentido para a gente. E para poder fazer sentido, a gente tem que refletir, né? É um processo constante de autorreflexividade. Porque sexta-feira eu venho para cá, para esse encontro, né? O que a gente quer para esse encontro? Então estamos todos aprendendo. E aí uma questão que eu achei muito interessante, que pode parecer um detalhe, mas acho que é um detalhe que faz diferença. Nós conversamos isso em sala de aula, não é? Por conta de uma reflexão que a gente fez sobre o encontro com os mestres, Mariana, que era, de certa forma, em alguns momentos, depois da fala dos palestrantes, sabe, o silêncio que ficava, por vergonha, às vezes, de perguntar por que motivo. O medo de não fazer uma pergunta talvez genial, bem elaborada, né? Por conta do quê? Do pensamento em ação. E aí a gente chegou à conclusão que a gente deveria sempre arriscar, não é? Arriscar no quê? Na troca de ideias. Então, a Manu acordou. Então, a Manu ajudou muito a gente, né? Ela faz parte da extensão aqui, a gente está sabendo, né? Depois eu te darei os detalhes. Mas então eu passo agora a palavra para vocês.
para as perguntas, não é para as questões. Eu acho que, Tainá, foi maravilhosa a sua colocação, Tainá. Eu sei que você está muito cansada, você me falou isso, mas foi muito bacana, porque é essa a ideia, a gente sair daquela distância, né? Embora o momento da palestra expositiva, da apresentação, não é dos dados de uma pesquisa realizada, também faz parte. A gente também aprende, né? Então, a gente está tentando várias possibilidades, testando com vocês. Então, agora, eu acho que está aberto, né, para as questões, para as perguntas. Que ótimo. Rafaela, depois a Cristina. Boa noite, sou Rafaela, do sétimo período. E uma pergunta, como já falou, uma pergunta genial, nada negativo. É apenas uma colocação. O quão interessante foi esse formato novo que nós tivemos, né, no processo de construção do semestre passado, e acho que nós teve uma colagem nesse semestre agora. E interessante essa questão dos temas associados à nossa área, que você me fez pensar, né, no sentido de que como a gente se sente confortável na nossa zona. É ali o meu quadrado, eu quero saber sobre aquilo. É rico, é válido, é super necessário. Estamos aqui para isso, mas também a questão da troca eu vejo refletir acerca de outros encontros que tivemos que não foram voltados para a nossa área. Mas o quanto que aquilo me impactou e o quanto que hoje os temas mais relacionados, mais voltados à pedagogia em si, me impactam, mas também tem nuances de outras coisas. A questão dos temas que também vão, né, passando por ali. E eu queria realmente agradecer esse momento que a gente está tendo, que para mim está sendo bem mais interessante, né? Não que não fosse antes, mas agora está sendo próximo. Me sinto mais em casa, mais acolhida, exatamente. Me sinto mais acolhida de poder pegar o microfone e falar, caramba, se eu falar alguma coisa, pode ser, né, uma coisa muito distante, mas vai estar ali, sabe? Quando você tem mais proximidade com o tema, acho muito bacana. E é isso. Maravilhoso. Obrigada, Rafael. Essa semente plantada, deixada, a percepção da Rafaela, por exemplo, me deixa muito feliz, né? A sensação, é claro, gente, perfeição não há. A gente está sempre melhorando. E a proposta é exatamente essa, porque como a professora Débora colocou, tem a possibilidade de trazer os números, né? Até porque, no meu caso, eu ainda vou para essa etapa, né? Então, essa etapa também ela é muito importante, trazer redação legal, artigo, a lei, mas hoje nós tínhamos conversado e a proposta seria esta que aconteceu, mais intimista, tá? Para fugir um pouco, para que vocês tenham um pouco de tudo. Então, no meu caso, a proposta era essa. Alguém mais quer falar? Porque eu esqueci de um detalhe, eu vou passar a palavra. Antes que você... Era no final. Deixa eu falar para você. Já está? Boa noite, me chamo Cristina, estou no sétimo período de pedagogia. Primeiramente, eu quero te parabenizar pela sua palestra, pela sua colocação, por esse teu jeito simples, divertido de falar. Isso é importante, porque a gente chega aqui cansado e às vezes você sentar, relaxar, dar uma costurada. Não é porque o tema é ruim, não, é porque o corpo está cansado mesmo. Mas o que me chamou a atenção aqui, eu estava aqui pensando, é que eu tive 3 filhos que se graduaram antes de mim, e uma das coisas que elas se queixavam muito, ai mãe, poxa vida, é tanta hora que a gente conseguir, aí um colega dava a ideia, vamos ao cinema, e mata, pronto, resolve. E eu ficava pensando assim, puxa vida, por que botar tantas horas sem sentido, se eles poderiam estar usando essas horas para alguma coisa? Então eu fiz essa extensão como isso. Parou aquele problema de, não, só componho, só quero ganhar hora. E agora está dando sentido. E quando dá um sentido, eu acho que abre um leque e oportunidade. Porque, veja bem, eu vou vir para cá, mesmo cansado, eu vou vir, porque eu sei que está me agregando. Mas eu também poderia só fazer um trabalhinho, preencher uma hora, mas aí o que me agregaria? Então eu vejo a importância da extensão por conta disso.
por ela agregar, por ela nos dar oportunidade, como você falou, de dialogar com outras áreas, de crescer na nossa profissão. Então, mais uma vez, parabéns pela sua colocação. Eu que agradeço a sua participação, e isso, é por aí, porque quanto mais você fala do tema, ele vai internalizando, ele vai ficando natural. Aquela história do novo deixar de ser novo. Daqui a pouco vocês falam dos projetos integradores, aquilo que faz parte, já sei, estou fazendo direto. É que o novo fica assim, mas espera aí, mudou como? O que eu tenho que fazer agora? Mas como assim agregar valor? Mas eu vou lá na comunidade? Não, mas comunidade é o que a gente chamaria da favela, que a gente não chama, o que a gente chama comunidade, ou é tudo? Então, são as dúvidas naturais de um processo, é a tal do processo aprendizado, de um processo produtivo, de um projeto que teve o início, mas que não tem um fim. Estamos ainda trabalhando essa ideia. Então, quanto mais se falar, quanto mais entender que pode ser bom, experimenta. A gente não pode se fechar para as questões. Porque você pode se abrir e ok, cheguei à conclusão, não é isso. Mas você experimentou melhor, senão eu sou freiriana, né? Você experienciou. Então você experienciou aquela vivência. Até para dizer que não funcionou e fazer diferente. Mas como é que eu vou dizer que é ruim? Se eu não oportunizo, se eu não vou lá fazer com a mão na massa. E que bonito de uma coisa que está nascendo, rudimentar, virar um projeto de verdade. Amanhã eu estou abrindo um negócio, sei lá, abrindo a escola. Eu sonhar na escola, que eu tenho vontade de ter, ou que eu já tenho e estou querendo mudar. Eu estou querendo deixar de ser um empresário e ser um empreendedor. Será que é sinônimo, não é? Estou falando muito, né? O professor fala pouco, né, gente? Eu vou falar assim porque eu estou com muita vergonha. Mas é porque eu estava pensando nesse processo de transdisciplinaridade. E, na verdade, eu agora que estou me formando em pedagogia, estou no quinto período, eu ainda sinto muita falta de áreas diferentes dentro da minha formação. Tanto que até em São Paulo, quando a gente estava discutindo sobre o PAI, a gente recorreu à necessidade de talvez um PAI relacionando pedagogia e a saúde, porque é uma coisa muito importante e presente. Então eu queria comentar realmente a importância que foi essa palestra, trazendo a necessidade dessa conversa entre disciplinas que agrega a nossa formação e talvez previna acontecimentos que podem ocorrer no futuro e que a gente talvez não tenha capacitação para resolver. Perfeita a sua colocação, quando mesmo seu nome, perdão. Júlia, olha só, ninguém está dizendo aqui que com um projeto integrador você está se formando na outra área. É imprescindível um colega, por exemplo, na área do direito, que eu atuo muito, sou publicista, atuo muito no campo do direito público, tributário, administrativo, constitucional, e eu tenho parcerias convictas e sempre preciso com os contadores. Mas eu sei o que acontece também no processo produtivo deles, só não vou fazer porque a expertise é deles. E vice-versa. Você pode ter até 2 formações, 3, não é isso. Mas o projeto integrador, atividade extensionista, ela não vem para suprir o outro lugar e tirar o colega, não. É para somar para a sua área e a sua área somar para dele. Perfeita a sua colocação. E isso aí é um ajuste, entendeu, Júlia? Você está concluinte, mas as coisas estão tentando se adaptar e melhorar e poder fazer diferente. Mais alguém gostaria de falar? Estou aberta a colocações. Mais ninguém? Cadê quem? Eu ouvi um, eu ouvi 2, aqui tem um. Não, né? Meu nome é Maiara, sou professora de pedagogia também.
professor de letras, né? Na realidade, uma vez que eu estava fazendo isso, e eu gostei muito da sua colocação de que deveria ter outras áreas, tipo palestras de outras áreas, aqui a gente ir para outras áreas, né? Essa diversidade, né? Essa transdisciplinariedade. Isso. Obrigada. Se eu falar correndo, eu me enrolo. Por isso que eu penso para falar, porque eu tenho que falar devagar, né? Sou gente, ó, transdisciplinariedade. É isso, é difícil mesmo, é enorme. Obrigada, tá, Maia? Perfeita a sua percepção. Oi? A dicção, às vezes. Mas olha só, quer ver uma coisa, Maia? Na aula de constitucional, eu tenho que falar inconstitucionalidade várias vezes. E eu tenho um pensamento acelerado. Então, às vezes eu já estou pensando, a palavra toda fechou, mas o mecânico, o maxilar não vai. Aí eu falo, inconstitucionalidade. Falei, gente, eu estou bem, não aconteceu nada, meu ok, mas é porque é uma palavra difícil. Então não é você, não é ele, não sou eu. É respirar e é treino, gente, porque a gente embola de vez em quando. De novo, é do ser humano. Tá bom? Não tenham medos. É difícil falar, não tenho medo, não tem. Mas tenta ir driblando essas inseguranças. Mas isso só um tempo pode ser. Ah, se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, com o colágeno que vocês têm. Mas ela vai ficando assim. Boa noite, eu me chamo Maria, primeiro período de pedagogia. Estou nervosa. Ah, não, Maria. Só o nome é uma força. Eu acho que é importante na pedagogia haver uma reformulação sobre certas questões, assim, tipo, aquela cultura do eu, começar a expansão da cultura do nosso. E eu acho importante também repensarmos a questão, assim, na minha opinião, a saúde. Eu gostaria muito que viessem profissionais de saúde mental, inclusive, de prevenção, para que a gente possa ter uma missão de proteger as crianças. E saúde integral, né, pessoal? E também meio ambiente. Explicar, ensinar os futuros professores a questão muito importante para que a gente possa passar para as nossas crianças a importância da biodiversidade, porque educação alimentar já é na saúde, algumas questões que ainda não. É um processo, né, Maria? Eu acho bem interessante. Está acontecendo e a probabilidade caiu, tá vendo? A probabilidade. A probabilidade é de que vá acontecendo mais e mais. É isso que a gente quer, né? Eu agradeço. Eu que agradeço a participação, Maria. Acho que a Maria levantou uma questão, né? Eu estou super feliz hoje, gente, com as perguntas. Eu vou sair daqui essa sexta-feira. Eu também, professora Débora. Estou bem contente. Muito bacana ver essa participação. E a Maria levanta uma questão para a gente, e eu vou sair pensando sobre isso também, Maria, que eu acho fundamental. Eu falo muito sobre isso, né? Quem já fez a aula comigo sabe, não importa a disciplina, mas eu sempre falo que na universidade nós estamos num lugar de produção de saber, produção de conhecimento, produção de saberes, no plural, produção de conhecimento. E a gente só produz conhecimento, a gente só produz saberes coletivamente, na troca de ideias, na troca, não é, de relações sociais, na troca de afeto também, com generosidade, não é, com vontade de compartilhar nossas dúvidas, nossos pontos de vista, nossas ideias e dispostos a repensar nossos pontos de vista, a deslocar
nosso olhar. E se tem uma maneira da gente construir um olhar que pense, que preze no coletivo, no nós, como você disse, e não no eu individualmente, porque não existe saída individual, a verdade é essa. Nem do ponto de vista da nossa vida individual, nem do ponto de vista da vida do planeta. Não é? Nós que somos da região serrana, que passamos, por exemplo, só para falar sobre a questão, né, meio ambiente, que você trouxe para a gente, a tragédia aconteceu em Petrópolis, aconteceu em Nova Friburgo. Sabemos que não conseguimos resolver um problema individual da nossa casa. Se temos a casa do vizinho acima, a nossa acima para o outro vizinho. Então, é um problema coletivo. A mesma coisa em relação ao planeta. Então, para a gente poder, para não me perder, porque hoje a fala é sua, mas para a gente pensar sempre que na universidade, que é um lugar de produção de saber, esse saber só pode ser produzido, esses saberes, coletivamente, na troca de ideias, de experiências e na reflexão que permite repensar nossas ideias. E aí, voltando ao que a professora Mariana trouxe para a gente em termos do que é essa nova proposta de extensão, na diversidade, não é, que você comentou, é para isso. É que a gente aprenda, não é, com os outros, as outras áreas, não é, os outros cursos. Isso é muito importante para a gente, na pedagogia, repensar nossas práticas pedagógicas também. Então, a gente só aprende realmente na partilha e na diversidade. Por isso que a sua fala, eu acho que ela trouxe, não é, essa reflexão, o nós, o quanto isso é importante. Eu estou muito feliz com essa participação de vocês. Queria dizer, assim, desculpa, eu me perdi, né? Mas eu queria dizer que já conversei com a professora Jerusa, que foi um pedido, não é, que uma parte do curso de pedagogia fez, e ela vai vir falar, dessa vez, não sobre o resultado, né, de pesquisa que ela fez da tese de doutoramento. Ela vai vir falar sobre a relação entre educação e saúde. E a partir dessa conversa também veremos que outras questões, né, nós vamos explorar nessa área. Então, só para, você me desculpa tomar esse tempo, Mariana, mas é para dar esse retorno também, para mostrar que, quando vocês participam, a gente entende e tenta, não é, fazer, atender, na medida do possível, as expectativas, porque isso aqui também é uma construção coletiva, esse encontro com os mestres, não é? Mestres somos todos nós, que estamos dispostos a aprender, muito mais do que ensinar. Professora Débora, só para concluir a questão do coletivo. Não tem como falar de extensão sem falar de coletivo. Vocês estavam falando aqui, eu estava aqui, mas é tudo isso, né? Falar de extensão, falar do entorno, comunidade, discentes, docentes, administrativo, pesquisa, isso é coletivo, isso é universal. Aí eu ia te pedir uma possibilidade para fechar, baseada numa questão que eu te falei antes da gente começar, é possível que eu faça aqui. Bom, deixa eu falar para vocês, eu quando vim para as aulas de doutoramento, eu subo a serra com um grande amigo, é um irmão hoje, né? Que é o Marcelo, também é doutorando aqui, ele é matemático, ele é mais exato. Olha a figurinha, né? Uma do direito, outro matemático, ficam trocando figurinhas, e isso é muito bom. Eu venho de carona com o Marcelo, eu venho com ele para as aulas de doutorado. E um belo dia eu subi a serra, aí a BR-040, eu sou de Niterói, de São Gonçalo, e a gente sempre ia e voltava, né? E eu fui rascunhando umas palavras, vindo do doutorado. E eu não sabia que ali, isso foi em agosto de 2000, ou junho. Logo da pandemia.
Ah, foi isso. E eu não sabia que a partir dali eu começaria uma estrada muito bonita, que é a da escrita, não só dos artigos. Ali eu fiz um poema e não sabia. Então tem um poema, ele foi publicado, ele virou livro, eu me empossei em Academia de Letras, começou uma coisa muito bonita a partir dessa subida. Aí eu tenho para contar para vocês. Eu estou na fase da escrita do doutorado, então eu tenho vindo, nós, né, com muita frequência, fazendo essa viagem, né, esse roteiro. E hoje nós viemos. Adivinha o que aconteceu? Brotou uma vontade na BR-040. E eu rascunhei. Posso falar, professora Vera? Vocês me permitem? Então vamos lá, cadê minha bolsa? E é rascunho mesmo, é rascunho, olha. Sabe o que tinha atrás? Acho que era uma lei, mas não vou ler a lei. A pessoa do direito fica doida para ler uma lei, né? Mas se vocês quiserem, for um caso qualquer hora dessa, uma aula de legislação mais técnica, coloca à disposição também. Então, vamos lá. O retorno foi o título que eu acabei dando ao final. Eis-me aqui novamente e lembrei-me da ode, porque o poema se chama Ode ao Voto Vencido. Já em flor, tendo sido semente, a estrada é a mesma, com sentimentos variados, travessia bem faceja, para pensamentos acelerados. E com essa gana de fazer, somar e de ser ponte, precisa-se aquecer a fonte para a reflexão acontecer. Termino enaltecendo o retorno, que, sem o mais mínimo adorno, despiu-se a sua verdade, a nobreza do pensamento em liberdade. Muito obrigada, professora. Nós que agradecemos, Mariana. Você já está convidada, né, para o retorno aqui ao ICP. E a gente, então, no nosso próximo encontro, teremos a professora Ana Carolina, que está dando, né, o curso de extensão no Laboratório de Informática, mas para falar, ela como professora Cariús. É maravilhosa. Ela vai fazer uma, né, conversa, essa roda de conversa conosco, para falar sobre a equidade de gênero no campo das ciências exatas, ou a necessidade de mais igualdade, mais oportunidade para as mulheres no campo das ciências exatas. Então, ela que é professora, engenheira e trabalha, né? É professora do PPGE, vai então apresentar alguns dados da pesquisa que ela coordena aqui. Acho que vai ser também imperdível, assim como foi hoje. Sexta-feira que vem.